Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê, Renato? Porque vai simplesmente mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Assim, vai ajudar no nosso crescimento do dia a dia da nação celeste. Ou seja, nosso crescimento só depende da nossa família, por isso conto com o apoio de cada um de vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte nação, o nosso quadro Aonde Foi Parar tem continuidade graças a vocês e de casa que apoiaram demais. E hoje trago um nome muito interessante para vocês, sobre um jogador das categorias de base do Cruzeiro. Ele ainda é muito novo, tem apenas 20 anos de idade, e por curiosidade está neste momento na Toca da Raposa 2 fazendo uma recuperação de uma cirurgia. Eu estou falando do goleiro Gabriel Brazão, atleta de 20 anos de idade, goleiro, jogador que era considerado o grande substituto do goleiro Fábio. Isso mesmo, nas categorias de base da seleção brasileira, Gabriel Brazão sempre se destacou como goleiro titular, como principal goleiro, e até criou uma expectativa muito grande dentro do Cruzeiro e também dentro da seleção. Olha só, ele ficou no Cruzeiro de 2015 até 2018, quando ele foi repassado para o Parma da Itália. Ele joga por lá no Parma Sub-20, mas nunca conseguiu estrear de forma oficial no time principal. Depois o jogador passa pela Inter de Milão, joga também pelo time sub-20, mas também não consegue fazer nenhuma partida no time principal. O atleta vai emprestado para o Albacete, time da Espanha. Lá ele consegue mais sequência, ele conseguiu fazer 7 jogos como atleta profissional, porém não teve grande sequência. Na próxima temporada ele é emprestado ao Real Oviedo, faz 3 jogos. Infelizmente, até este momento, o jogador se lesionou e não conseguiu ter uma sequência no futebol europeu. Então quer dizer que a carreira dele está muito fraca por lá? Realmente não está tendo muitas oportunidades, mas o Gabriel Brazão tem 20 anos de idade. Quem sabe um dia ele volta ao Cruzeiro para cumprir, né, o que a torcida sempre esperava dele, que era ser o grande substituto do goleiro Fábio. Gabriel Brazão é um baita de um goleiro, tem que ser muito bem lapidado pela Internazionale. Não sabemos até quando ele tem contrato por lá, e quem sabe quando o contrato dele se encerrar e caso não seja renovado, ele poderia voltar para a Toca da Raposa e assumir esse sonho da torcida cruzeirense de ele ser o grande substituto. Gabriel Brazão se destacava muito mesmo nas categorias de base, mas infelizmente no time principal ele não conseguiu ter sequência para jogar. E é isso aí, essa é a trajetória desde que saiu do Gabriel Brazão. Se vocês têm mais indicações, coloquem aqui nos comentários, até porque eu perdi a última lista de indicações. Então coloca aqui nos comentários para a gente continuar fazendo este quadro. Seguinte, nação celeste, algumas informações rápidas para vocês. Por exemplo, o lateral esquerdo Jean Vitor vai estar concorrendo à vaga de lateral esquerdo. Isso porque o jogador se recuperou, mas pelas atuações do Matheus Pereira, eu duvido muito que ele já volte e seja titular. Outro atleta que se recuperou é o volante Ariel Cabral, que também era titular, enquanto o Cruzeiro tinha ali naquele momento a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Mas ele se lesionou, ficou muito tempo fora de campo. O Adriano voltou e retomou a titularidade, mas temos um porém. O Adriano parece estar suspenso para o próximo jogo. Ele estava pendurado e tomou mais um cartão amarelo. Então aquela vaga ali de primeiro de volante vai ser muito disputada. Temos Rômulo, Lucas Ventura, temos também o Ariel Cabral, que pode fazer muito bem essa função. Eu colocaria um desses atletas para fazer o primeiro volante e colocaria o Giovanni Piccolombo para fazer a função de segundo volante. Assim eu colocaria o Wellington Nem para fazer aquele homem, né, aquele segundo atacante, como o próprio Vanderlei Luxemburgo falou que pode acontecer. Isso mesmo, está projetando o Wellington Nem no meio de campo e Thiago no ataque contra a Ponte Preta. Isso porque o Wellington Nem não vem resultando tão bem quando joga de ala. Ele tem que se esforçar muito, tem que marcar muito e acaba desgastando muito o atacante Wellington Nem. Mas isso vai depender muito também sobre o atacante Bruno José. Não sabemos ainda se ele vai estar à disposição do nosso treinador na próxima partida. O jogador se lesionou, saiu durante o jogo, bem no início, mas pelo andar do Bruno José, quando ele saía do gramado, dava para perceber que não era nada grave, mas ainda não sabemos se ele vai estar à disposição para o próximo jogo. Esperamos realmente que o Bruno esteja à disposição, porque é um atleta muito
importante do Cruzeiro. Outra novidade é que temos também o retorno do volante Flávio, jogador que cumpriu suspensão recentemente e volta a estar à disposição do nosso treinador. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo está ganhando alguns reforços, além também do atacante Marcelo Moreno, que deve estar no banco de reservas. O próprio Lucha falou: acho muito difícil que o atleta já entre como titular do Cruzeiro, até porque vai ter partida contra a Argentina, Bolívia e Argentina, o jogador vai estar desgastado, então os 90 minutos são praticamente descartados que o Marcelo Moreno jogue. Lá na frente a dúvida continua a mesma, Rafael Sobis ou Thiago. Mas para falar a verdade, a dúvida só existe na cabeça do Vanderlei Luxemburgo. Isso porque a torcida do Cruzeiro já se decidiu e prefere dar oportunidades para o atacante Thiago. Quando a bola estiver chegando lá, aí a gente pode cobrar do Thiago. Naquela outra partida contra o CRB, a bola nem sequer chegou no Thiago, então não dava para cobrar dele. É uma preparação muito longa durante esta semana e a gente deseja, né, que o Vanderlei Luxemburgo faça as melhores escolhas na escalação do Cruzeiro e que a gente finalmente consiga comemorar uma vitória, porque ficar só empata lá, empata aqui, não tira a gente de lugar nenhum. Vamos ficar estagnados sempre na mesma posição. Ontem e hoje o tema mais falado nas redes sociais é sobre torcida, CBF, é sobre o Cruzeiro. Isso porque praticamente todos os clubes se reuniram para tentar derrubar o laudo que permite que o Cruzeiro tenha público no estádio. Lembrando, nós já tivemos público contra o Confiança e até este momento o STJD já nos liberou para ter público no sábado. Todo mundo sabe, a CBF não concordou com isso, recorreu ao STJD, que já negou o pedido da CBF e manteve público para o Cruzeiro. Cruzeiro que já pagou a Arena do Jacaré cerca de R$10 mil para reformar o seu gramado, já está preparando a nova arquibancada que está sendo analisada pelos bombeiros neste momento e que, se os bombeiros aprovarem que lá pode ter público naquela parte da arquibancada, já teremos um aumento no estádio. Os ingressos já estão sendo vendidos, então não dá mais para cancelar este jogo. Como assim, Renato? Imagina o prejuízo que o Cruzeiro vai ter nos seus cofres, até porque teria que devolver dinheiro disso, teria dinheiro gasto que não seria mais bem utilizado. Então, o justo agora neste momento é que o Cruzeiro tenha o seu jogo no sábado, mas todos os times da Série B estão se reunindo e pedindo no STJD que anulem, né, essa medida que o Cruzeiro conseguiu para ter público. Galera, sabe qual que é o problema? É que se fosse outra equipe, ninguém estaria falando nada, que é um exemplo claro disso, o Vila Nova. Vila Nova já decidiu que quando a diretoria de Goiás liberar o retorno do público, eles já vão agilizar todos os processos possíveis para voltar a ter público no estádio. Só que ninguém falou nada do Vila Nova. Olha só o Flamengo. O Flamengo, todo mundo está criticando a possibilidade do Flamengo ter público novamente no estádio. Isso mesmo, todo mundo está revoltado. Sabe o que é? Time grande incomoda muita gente. Flamengo está sendo ali chutado de todos os lados para que cancelem o público, até porque outras equipes não podem. O Cruzeiro na Série B é a mesma coisa. Time grande incomoda muita gente. Eles estão desesperados que este fator casa realmente faça efeito no Cruzeiro. Já falei e volto a repetir, Cruzeiro não é nenhuma equipe especial não. Quem quiser ter público no estádio pode ter. Ah, o Botafogo quer ter? Tenha! O Flamengo conseguiu a liberação, por que o Botafogo também não vai conseguir esta liberação? O Goiás, o time de Goiás vai conseguir? Vai conseguir. O Curitiba, se for lá, vai conseguir? Vai conseguir. Eles só não foram lá porque não quiseram. Porque praticamente quase todas as cidades, né, do Brasil já está liberado os 30% nos estádios. E se não estiver liberado, você pode mandar para outra cidade do seu estado, como é feito neste momento pelo Cruzeiro. Então é um mimimi muito grande. Eles estão lá parados esperando, né, que volte 100% do nada, pensando que tudo cai do céu. O Cruzeiro está certíssimo de tomar a iniciativa de trazer de volta o seu torcedor para perto de si mesmo. E até este momento, no sábado, ainda teremos jogo. O STJD vai avaliar o pedido de todas as equipes, né, que fizeram um pedido para que neguem isso, e uma resposta deve ser dada muito em breve. Mas provavelmente esta partida de sábado não pode ser cancelado o público assim de última hora. Seria uma baita de uma sacanagem com o Cruzeiro. Seguinte nação, as crias das categorias de base do Cruzeiro, Sub-17, conseguiram ontem uma classificação diante do Sport. Lembrando a vocês, o Cruzeiro estava desfalcado com o seu principal jogador, que era o atacante Vitor Roque.
mas os seus atletas conseguiram se desempenhar muito bem dentro de campo e venceram o Sport dentro de casa por 3-1, com gols do Japa, do Ícaro e também do Joseph. Foram eles os autores dos gols do Cruzeiro. Lembrando, na primeira partida tinha ficado de 2-2, o Cruzeiro já tinha a vantagem do empate, chegou em casa e conseguiu vencer por 3-1, classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Uma notícia muito boa, porém agora temos uma notícia considerada ruim para as equipes que disputam a Copa do Brasil, porque há uma equipe que ninguém quer pegar. Quem, Renato? Qual é a equipe que ninguém quer pegar? Infelizmente é o Flamengo e também o Vasco, que são consideradas aí as melhores equipes, né, do Campeonato Brasileiro. Recentemente, por exemplo, o Cruzeiro tinha perdido para o Vasco. Depois o Vasco foi lá e levou uma goleada do Flamengo na final. Só que acredito que desta vez vai ser diferente e que os nossos crias vão conseguir passar para a semifinal da Copa do Brasil. Essa galera aí dá muito orgulho. E mesmo que sejam desclassificadas, a gente sabe que essa garotada é muito boa de bola. Tem que ser muito bem lapidada pelo Cruzeiro, porque eles prometem muito. O Joseph, o Japa, o Ícaro e principalmente o Vitor Roque. São jogadores que vêm crescendo cada vez mais e mais de produção. Seguinte nação, informação da página Crias da Toca, onde ele nos informa sobre a situação do zagueiro da categoria de base do Cruzeiro, Matheus Vieira, jogador que foi relacionado recentemente para o último jogo do Cruzeiro, já que o zagueiro Joseph não foi relacionado. O atleta teve um desgaste muscular e acabou ficando fora da lista de relacionados. É um atleta que o Cruzeiro tem contrato com ele e não sabemos até quando ele vai ficar no Cruzeiro. Até porque por aqui ele não vai sendo muito utilizado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. E tudo indica que ele vai continuar sem ser observado. Olha só, o zagueiro Matheus Vieira já iniciou a transição à equipe profissional. Ele vem realizando treinos junto com o grupo, mas também fica à disposição do treinador Paulo Castro para atuar no time sub-20. Ou seja, o atleta vai treinando no time principal do Cruzeiro e caso aconteça alguma coisa com o zagueiro Everton ou com o zagueiro Paulo lá nas categorias de base sub-20, o jogador pode voltar e novamente fazer parte do elenco. É um atleta que vem subindo para treinar com o time principal do Cruzeiro. E tem quem é que sabe, né? Talvez ele já seja relacionado para o próximo jogo também de sábado. É um jogador muito interessante, tem passagens pelas categorias de base do São Paulo, chegou no Cruzeiro nesta temporada, vinha se destacando até que o Everton e o Paulo assumiram a titularidade do time sub-20 e ele subiu para o time principal. Vamos aguardar e torcer muito pelo futuro do Matheus Vieira, que é um atleta muito promissor, é um cria das categorias de base do Cruzeiro. Então é isso, família. Desde já agradeço demais a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu like e também de se inscreverem aqui caso não forem inscritos. Muito obrigado mesmo, nação. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!